Meus queridos e amados irmãos, hoje o nosso culto de forma totalmente online, que Deus possa continuar recebendo a nossa adoração, a nossa intercessão, ouvindo as nossas orações. E eu quero dizer para você que de repente não conhece Jesus ainda, mas passou por algum lugar ou está na casa de um parente, de um amigo, e está assistindo o nosso culto. Olha, eu quero dizer para você que hoje é dia de salvação, hoje é dia de libertação, hoje é o dia que Deus preparou para salvar a tua alma. Amém? Que você possa receber essa palavra. Nós vamos iniciar o nosso culto com uma canção. Que se abram os céus. Senhor, Tu és muito bem-vindo aqui, na sua casa, no seu lar, para você que está assistindo nosso culto com a sua família. Deus é bem-vindo aqui e aí. Louvado seja o nome dEle. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma direção. Sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, na presença do Rei, Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou.
seja o nome do Senhor. Estamos aqui, ó Deus. Você está aí, nós estamos aqui, entoando louvores, em momentos de culto e adoração. Nós estamos aqui, Senhor, sedentos de Ti, ó Deus. Cante, cante. Fique de pé na sua casa, cante com a gente. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh Deus, queremos contemplar a Tua glória, Deus. Te damos honra, Te damos glória, Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, toda honra, Te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, Aleluia. pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Aleluia. Queremos a Tua glória contemplar, ó Deus. Nós queremos, Jesus, contemplar a Tua glória. Por misericórdia, Deus querido. Vamos agora fazer uma leitura bíblica depois dessa canção maravilhosa. Se encontra lá em Salmos 51, 17, 86, 5. E nos diz assim essa porção da palavra do Senhor: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Aleluias, 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 aleluias. Nós vamos ter agora um período de intercessão. Nós vamos pedir o nosso diácono Carlos Eduardo, que ele agora interceda a Deus para nossas vidas, interceda a Deus por nós. Deus,
diante do trono da Tua graça, Senhor. Por Tuas misericórdias, Senhor, não somos consumidos, ó Deus, como diz a Tua palavra, Senhor. Mas aqui rendidos, Senhor, diante de Ti, Senhor, quebrados e quebrantados, Senhor, nós oramos a Ti, te pedimos misericórdia por nossas vidas, ó Deus. E te pedimos, ó Deus, que Tu possa visitar a cada irmão, Senhor, que está vendo esse culto em casa, ou está no trabalho. Ó Senhor, estamos gravando, mas que sentimos aqui o Teu poder, como se estivesse a igreja cheia, ó Deus. Porque o Teu poder enche esse lugar, Senhor. O Teu poder está em todo lugar, Senhor. E te pedimos, ó Deus, visita, Senhor, os membros da nossa igreja, os idosos que estão enfermos, Senhor. Alguma pessoa que está em depressão, Senhor, que Tu possa visitar nesse momento, Senhor. Estamos desempregados, Senhor, que Tu abra uma porta de emprego, Senhor. Deus, que Tu deu sustento para os Teus servos, ó Deus, como diz a Tua palavra, um justo não mendigará o pão, Senhor. Tu toma os servos, os membros da Tua igreja, Senhor, em Tuas mãos. Visita, Senhor, cada um, Senhor. Se tiver alguém internado, Senhor, no hospital, que aquele leito, Senhor, seja um leito de glória, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa visitá-lo nesse momento, Senhor, e ali transformar aquele lugar, Senhor. E levá-lo, Senhor, ao trono de graça, Senhor, que ele está cheio do Teu poder, Senhor. Deus, também te pedimos, ó Deus, por Petrópolis, ó Deus, com informações, ó Deus, com vídeos, ó Deus, e testemunho de pessoas que estiveram lá, Senhor. É terra arrasada, Senhor, mas para Ti nada é impossível, Senhor, e tudo está no Seu controle. Nada sai do Teu controle, Senhor. Que Teu poder possa agir naquele lugar, Senhor. Traga alento, conforto, Senhor, para aquelas famílias que perderam seus entes queridos, ó Deus. Nós estamos aqui, Senhor, quebrantados diante de Ti, Senhor, pedindo a Tua misericórdia sobre nós, mas que o Teu poder alcance a todos naquele lugar. E, Senhor, esse conflito internacional, Senhor, nós não sabemos, ó Deus, mas Tu sabes todas as coisas. E o Teu poder, Senhor, e o Teu nome seja exaltado, Senhor, e que Tu possa ali entrar com providência, Senhor, para que haja paz, Senhor, porque sabemos que só a paz vem do trono da Tua graça. Eu Te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, de falar contigo, no nome poderoso de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém. Vamos passar agora para a parte de dedicação de dízimos e ofertas. Pela manhã eu não disse, mas provavelmente estão passando as informações, né? Para que você possa ofertar da sua casa, informações de chave Pix, transferência. Está passando tudo aí na sua tela. E vamos para essa parte cantar o hino 330 do nosso inário para o culto cristão. Descansando
Aleluia. Agora nossa querida irmã Kátia vai nos levar a Deus uma palavra de oração e agradecimento, as ofertas, pelos dízimos. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, a Ti nós somos gratos, ó Deus, por esse culto, Senhor Deus, por esses momentos, ó Pai, aqui nessa noite que o Senhor separou para que nós pudermos, ó Deus, estar aqui, ó Deus, para juntos louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Te agradecemos pela Tua presença, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por todo o dízimo, Senhor Deus, e ofertas, ó Deus, que foram colocados, ó Deus, diante do Teu altar. Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pelas vidas, ó Deus, dos nossos irmãos, ó Deus, que tem, ó Deus, devolvido, Senhor Deus, a Tua parte, que tem trazido, Senhor Deus, a Tua casa, Senhor Deus, de coração, Senhor Deus, a parte, ó Deus, que a Ti pertence, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, cada centavo, Senhor Deus, que foi depositado, Senhor, aqui no Teu altar. Te pedimos, ó Pai, por aqueles, ó Deus, que não tiveram, Senhor, que não têm a oportunidade, ó Deus, de estar fazendo o mesmo, ó Deus, mas sente, Senhor, o desejo em seu coração. Deus, talvez seja por uma falta de emprego, Senhor. Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja, Senhor, abrindo, Senhor Deus, as portas, ó Deus, para estes irmãos, ó Deus, para que eles também, ó Deus, possam, ó Deus, participar, ó Deus, desse momento aqui na Tua casa, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Ministra, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor, da nossa igreja, Senhor, sobre aqueles, ó Deus, que estarão, ó Pai, distribuindo, Senhor, esses valores, que eles sejam bem aplicados, ó Pai, naquilo, ó Deus amado, que é necessário, ó Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por este culto, ó Deus. Continua, Senhor Deus, abençoando. Continua, Senhor, com a Tua doce presença entre nós, ó Pai. É a oração que Te fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Que alegria poder cultuar ao Senhor, poder nos alegrarmos na presença do nosso Deus com louvores, com oração, com a leitura da palavra. E certamente Deus tem algo para você muito especial esta noite, quando vamos falar sobre perdão. E eu desejo de todo o coração que você compartilhe o link do nosso culto. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva, meu irmão. Compartilhe com pessoas do seu vínculo aí de internauta, né? Seja no Instagram, seja no Facebook e no YouTube. Compartilhe também muitas coisas. Amanhã nós não teremos o culto do DIP, mas eu quero convocá-los para quarta-feira agora. Estarei pregando, estarei trazendo o recado de Deus às 19h30, presencial e online. E eu gostaria muito, meu irmão, que você aqui estivesse conosco. Teremos toda esta oportunidade de engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Será uma rica oportunidade, sem dúvida alguma. E eu quero convidar você a ser aluno da Escola Bíblica Dominical. A nossa igreja tem como grande objetivo estudar a palavra de Deus, esse livro preciosíssimo que eu vou ler agora, uma história linda para você. Mas eu gostaria muito que você, meu irmão, estivesse se matriculando na nossa escola bíblica. Você pode pegar o número de telefone e se inscrever para que você conheça a nossa escola bíblica, presencial ou online. Temos aí todas as informações. Você fazendo contato conosco, a nossa educadora vai falar com você. Meu irmão, se prepare para o que Deus tem para nós. No domingo passado eu disse que li um texto longo e que falaria mais ou menos 1 hora. E irmãos, eu falei 1 hora. E hoje, meus irmãos, o texto novamente é longo. Capítulo 37 do livro de Gênesis, o primeiro livro, o livro dos princípios, o livro do início de tudo. E eu quero ler quase todo este capítulo, porque não todo o capítulo, são
36 versículos. E eu quero ler com você toda essa história que vai ser narrada, e eu quero compartilhar com você nesta noite esta reflexão que assim diz. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele disse: ora, vai, vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos, e achou-os em Dotã. E vieram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos como será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Rúben livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubens: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isso disse para livrá-los das mãos deles e para torná-lo a seu pai.
E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e o lançaram numa cova, numa cisterna, num poço. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinham de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja sobre a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rúben à cova, à cisterna, ao poço, eis que José não estava mais na cova, na cisterna, no poço. Então rasgou as suas vestes e voltou a seus irmãos e disse: o menino não está, e eu aonde irei? E prossegue: então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. E continua o texto: então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Levaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Irmãos, quando a gente lê esse texto, um texto longo, é verdade, mas com uma história riquíssima e linda que eu desejo compartilhar com você esta noite. Quando temos o tema sobre perdão, esta é uma história que me faz pensar e muito sobre perdão. Nós temos a história de José, que é um jovem de 16 anos e que já tem uma intimidade com Deus tremenda. Deus já fala com ele, Deus já mostra o seu futuro, a sua perspectiva, o seu propósito para com José. E José recebe isto de Deus através de sonhos e conta a seus irmãos. E nós vamos ver esta história um pouco além deste momento de ser vendido, porque vamos tratar também dele já vendido. Mas pensar com você o que é perdão. A palavra grega traduzida como perdoar significa literalmente cancelar, remir. Significa liberação ou cancelamento de uma obrigação. Você está liberando, dizendo: olha, não tem mais dívida, não tem mais do que se preocupar. Quando vamos para o contexto bíblico de perdão, precisamos entender que o pecador, como eu e você, nós somos devedores, espiritualmente falando, ao nosso Deus.
Até Jesus usou essa linguagem figurativa, ensinando aos seus discípulos a orar. Lá em Mateus capítulo 6, verso de número 12, quando ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Significa que esta mutualidade de perdão, porque o Senhor nos perdoa e Ele quer que nós também sejamos ensinados e exercitemos o espírito do perdão. Uma pessoa se torna devedora quando transgride a lei de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, transgredimos a lei de Deus. E se transgredimos a lei de Deus, somos devedores. Cada pessoa, cada indivíduo que peca, precisa suportar a culpa da sua própria transgressão. Se torna devedor. E o castigo do pecado é resultante com morte, como Paulo mesmo diz em Romanos capítulo 6, verso 23, texto bastante conhecido de todos nós, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós ocupamos, sem dúvida alguma, a posição de devedores, de pecadores aos olhos de Deus. Somos devedores porque perdemos a comunhão com Deus por causa do pecado. O profeta Isaías vai nos dizer que nós temos uma separação de Deus por causa do pecado. Isaías vai declarar no capítulo 59 que nós somos separados de Deus por causa do pecado. O pecado aflige o coração do homem e o distancia de Deus. E a nossa gratidão, a nossa declaração, a nossa reaproximação, a nossa reconciliação com Deus se dá pela nova do Evangelho. Pois Jesus pagou o preço da minha dívida espiritual. O Senhor Jesus Cristo pagou e anulou completamente a minha dívida. Olha o que o profeta Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado ou fechado, tampado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas o meu pecado, o seu pecado, nos separa de Deus. Através de Jesus Cristo temos a reconciliação. Através do Senhor Jesus Cristo nós temos o perdão. E Deus, somente Deus é capaz de nos dar um sentimento de perdão legítimo. Porque a partir do momento que entendemos o que Ele fez por nós, que nós não poderíamos pagar essa dívida, que nós não poderíamos ter a anulação da nossa dívida de qualquer maneira, então Deus, na sua infinita graça, envia Jesus Cristo à terra para que eu e você não fôssemos mais devedores. Significa que o Senhor perdoou a minha dívida, o Senhor perdoou o meu pecado. Então eu preciso aprender com o Mestre como perdoar pecados. Eu preciso aprender com o Mestre e com a história bíblica de como eu posso conviver com o perdão a outras pessoas. Creio que essa seja uma das tarefas mais difíceis para nós, seres humanos. Viver perdoando. Primeiro porque nós queremos que as pessoas compreendam as nossas ações, ainda que elas sejam erradas. E se fere alguém, queremos que esta pessoa nos perdoe. Mas a contramão disto é muito complicado, porque nem sempre nós estamos dispostos a perdoar. A expectativa nossa é de sermos perdoados. Mas essa noite eu quero que você tenha em mente
o que a Bíblia nos ensina, embora muito difícil, é que nós tenhamos a convicção de que precisamos aprender. E José traz numa história fantástica, embora esteja este capítulo 37 no seu início da história de José, quando José é vendido para o Egito, um sonhador. E os irmãos ficam indignados. E reparem que o texto fala por 2 ou 3 vezes, e os irmãos odiavam a José. Os irmãos odiavam ainda mais a José. Sabe, irmão, quando nós não liberamos perdão, o ódio toma conta. Precisamos ter cuidado em lidar com as questões pessoais, para que a falta de perdão não se torne em nós um ódio, uma amargura, que isso vai provocar males tremendo na nossa vida, no nosso corpo físico, mas principalmente no mundo espiritual. José é o filho mais novo e amado de Israel, ou de Jacó. Foi uma pessoa que teve sonhos divinos, revelando já na sua juventude, na sua adolescência, um sonho. Um menino, um jovem, este que foi lançado numa cova ou num poço, prefiro esta versão, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Você pode imaginar os próprios irmãos vendendo como escravo. E lá como escravo, na casa de Potifar, é lançado injustamente na prisão. Uma situação que envolve a mulher na casa de Potifar, o seu senhor. José tinha muitos motivos para ter uma vida despedaçada, uma vida amargurada, uma vida cheia de feridas, uma vida cheia de angústia, uma vida cheia de mimimi, uma vida cheia de revolta. Mas o que o texto e a história, melhor dizendo, vai nos trazer são coisas maravilhosas. Porque entendo que na caminhada de José, José toma uma posição. José toma uma decisão de elevado nível. Como a gente tem brincado nos últimos tempos, um outro patamar de fé, um outro patamar de conduta, um outro patamar de comunhão com Deus. José tinha todas as razões para ser um indignado, um revoltado, um aborrecido. Mas pelo contrário, José se torna um dos maiores exemplos de perdão. Um maior exemplo de perdão. Vou repetir, o maior exemplo de perdão. Se você quer aprender a ter o exercício do perdão, por favor, meu irmão, leia a história de José 1, 2, 3, 10 vezes. Sabe, irmãos, eu li essa história, eu tinha aproximadamente 8 para 9 anos. E já se vão há quase 50 anos que eu li essa história num culto doméstico com o meu pai. E quando li essa história no capítulo justamente 37, eu fiquei curioso para saber o que acontecia. E nós teríamos que ler dia após dia um capítulo. Mas eu, com sede de saber, comecei a ler e fui até o final do livro de Gênesis, lendo a história. A história de José é tremenda, uma história longa. São 13 capítulos falando só deste homem. Não é por acaso que deveríamos debruçar, como já o fiz em outras oportunidades, em cultos aqui. E me lembro que o tema era quem está no controle. Eu preguei uma série de sermões sobre José. E hoje volto a tratar sobre perdão. E hoje eu quero me concentrar na vida de José quando ele está no poço.
seus irmãos o lançam no poço. No texto que nós lemos, uma cova. Onde você viu cova, entenda poço. Irmãos, imaginem o plano, porque o texto diz que os irmãos o odiavam tanto, e o vendo se aproximar, já intentaram, já planejaram matá-lo. Talvez aquele poço sem água, seco, em Dotã, fosse o fim da vida de José. Mas pelo contrário, é ali que começa a sua história. É num lugar escuro, é num lugar seco, deserto, sem qualquer recurso ou expectativa, que começa a história deste menino, indefeso, vulnerável, sem força para reagir e sem saber o que se passava na cabeça dos seus irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Todos aqueles que alimentam a ira, o ódio, a mágoa, por vezes o outro não sabe. José não sabia do ódio dos irmãos. José não tinha a noção do que os irmãos pensavam acerca dele, do ódio que alimentava. José, embora trouxesse mais notícias deles ao pai, não era com uma intenção má, mas de relatar ao pai tudo quanto os irmãos faziam. Estava certo? Não sei. Estava errado? Também não sei. Mas o que diz que estes irmãos mais experientes estavam com ódio. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. A raiva, o ódio, a mágoa, ela cega o entendimento. Percebam que eles estavam perdidos. Vamos lançá-lo na cova. E este poço, esta cova, traz para a gente algumas lições que são extremamente importantes. Porque José tinha um entendimento, e eu creio nisso, um relacionamento já com Deus. Porque diz a palavra do Senhor que ele já sonhava com os sonhos de Deus. Entendia ele desde cedo os planos de Deus. Deus já tinha coisas maravilhosas para ele. Entender que cedo ou mais tarde, os irmãos teriam que se curvar com o sonho. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Talvez os seus sonhos fira alguém, e você tenha a convicção, mais cedo ou mais tarde, se não aconteceu, vai acontecer. Alguém vai te ferir, alguém vai te magoar, alguém vai te ofender, alguém vai levantar falso contra você, alguém terá inveja contra você. Meu irmão, a primeira coisa que eu gostaria de pedir a você: não permita que isto aconteça no seu coração. Mas se acontecer, meu irmão, tenha a postura de José. Porque embora a caminhada de José foi longa, repare, foram os seus familiares que trouxeram amarguras. Foram os seus familiares que o fizeram sofrer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você que às vezes sofre, eu também sofro, nós sofremos. Quando nós estamos com o Senhor, os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Por muitas vezes, as nossas lutas, os ataques que recebemos, as injustiças que sofremos, elas vão nos levar a um crescimento. E foi justamente isso que aconteceu na caminhada com José. José foi parar de forma injusta numa prisão. E ali mais uma vez a injustiça. Reparem, ser lançado numa cova, num poço, injustamente, ser lançado numa prisão, injustamente. Já era para este moço ter toda a revolta na vida, mas ele não. O que percebo em toda a sua história é que ele tem o sentimento de aproveitar as oportunidades para exercer o perdão.
Em todo tempo, talvez José estava se descobrindo como se livrar de todo o sentimento de culpa dos outros. E com isso ter uma jornada em paz. Vou te dizer uma coisa, meu irmão. É possível que não ocorra como foi com José, mas você será também lançado num poço. Para dar continuidade a essa história, entre 16 a 17 anos, este jovem teve 2 sonhos que o colocaram como autoridade. 2 sonhos. Isto o levou a um poço. Mas eu te dizer uma coisa: enfrentar o poço não é exclusividade de José. Todos nós podemos ou passaremos um dia pelo poço. Todos os dias nós podemos ser lançados num poço. O poço da ofensa, o poço da liberdade tolhida, o poço de uma dívida que não existe. Mas eu gostaria de convidar você a escolher a não entrar no poço, mas se te lançarem no poço, esteja firme, porque Deus está contigo. Alguém vai te colocar no poço. E posso dizer uma coisa: aqueles que nos ferem, aqueles que proferem palavras que nos ferem, aqueles que falam mal da gente, não se preocupam, não se importam com a gente, não se importarão com os seus sentimentos, não se importarão com você. É por essa razão que hoje estamos aqui pensando sobre a posição de aprender a perdoar. Os irmãos de José não se preocuparam com José, mas olha a história, eles se preocuparam com o pai em casa. Levaram toda uma estrutura de armação, e depois de não contendo, levam todos os irmãos, filhos e filhas para consolar, e ele diz: não, eu vou chorar até o dia da minha sepultura, ou seja, da minha morte. E agora o coração deles aperta. Não se preocuparam com os sentimentos de José, não se preocuparam com o sofrimento de José, não se preocuparam. Talvez alguns não se preocupem com você. Quando trato do poço, digo mais uma vez, é metafórico, não é o poço igual o de José ou a cova, é apenas uma imaginação. Mas podemos ser lançados num poço de problemas, lançados num poço pelas falas infundadas, lançados num poço por acusações, lançados num poço por imposições, e até, quem sabe, porque você está sonhando alto. Isso pode provocar inveja. Isso pode provocar inveja. A inveja é um problema que leva a uma relação conturbada. E chegando a isto, as relações humanas em toda ela pressupõem atritos, mágoas, discussões profundas, atritos de pensamentos e até mesmo maldades. Como já disse e repito, isso tudo acontece com os próprios seres humanos, familiares, amigos e infelizmente até mesmo no seio da igreja. Nos tornamos devedores, nos tornamos aqueles que precisam praticar o perdão, pois corremos o risco todo dia de sermos colocados por alguém no poço. E é possível que durante esta mensagem você perceba que você está no poço, ou que alguém te colocou no poço. Família, amigos, trabalho. Lembre-se, José não entrou no poço por sua vontade. José não escolheu ir para dentro do poço. José não pôde nem mesmo mudar opinião sobre ir ou não ir para o poço.
A verdade é que ele foi colocado lá por pessoas que deveriam amar, por pessoas que deveriam cuidar, por pessoas que deveriam zelar, por pessoas que deveriam ajudar. Pode ser que você sinta hoje um pouco no poço, sem esperança, sem alegria, sem força, até mesmo para sair do poço. Eu desejo de coração que ao final desta minha reflexão você esteja apto a se livrar desse sentimento do poço, liberando perdão. É na dor que nós crescemos e não somos destruídos. Por isso o exercício do perdão é tremendamente importante. Ser ofendido, ser atacado, ser ferido por pessoas é um processo que nós precisamos ter de crescimento cristão. Foi assim com José. Passou por sofrimentos, passou por angúrias da vida, mas não desistiu, permaneceu com a sua fé. Creio que José foi e é um referencial para todos nós, pelo fato de ter passado pelo poço, por ter sido ferido em tantas esferas da sua vida, mas não desanimou. Penso que quando o nosso irmão, o apóstolo Paulo, vai dizer aos romanos, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo das situações ruins, mesmo que não sejam causadas por nós mesmos. Somos mais do que vencedores. Por isso o tratamento em aprender a perdoar. E eu estou certo de que estou falando a servos que desejam ter uma caminhada de sucesso espiritual, na direção de se parecer com Cristo, que olhou para nós e nos perdoou. Em vez de reclamar porque fomos lançados num poço, ao invés de reclamar as feridas que nos causaram, simplesmente enxergar a possibilidade de liberar perdão, aprendendo a amar. A única pessoa que vai atacar para que você não tenha o sentimento de perdão é o inimigo das nossas vidas. E eu quero te encorajar, meu irmão, aprenda a perdoar. Aprenda a liberar o perdão. E eu quero dizer mais uma vez para você, é difícil. É muito difícil. Eu enfrento lutas. Nós enfrentamos lutas. Mas precisamos, mesmo estando num poço, não esqueça o propósito. Eu posso imaginar José dentro do poço e se lembrando dos dois sonhos, se lembrando dos feixes, se lembrando das estrelas, se lembrando de tudo quanto ele havia falado para o pai, dizendo no seu coração: eu tenho a consciência de que Deus está comigo. Os meus irmãos estão tentando impedir, mas o meu Deus está comigo. Por isso ele não dá nenhum momento o texto, e nenhum outro versículo você vai encontrar, em momento algum, José praguejando contra os irmãos. E nós vamos ver ao final, que já vamos caminhar o mais rápido possível, você verá que ele em momento algum retrata isso, mas pelo contrário, declara amor, perdão. José sonhou e José acreditou nos seus sonhos. Entendo aqui que são sonhos proféticos, porque José sabia qual era o propósito de Deus na sua vida. Ele tinha algo profundo com Deus e preparado estava para viver o melhor, o extraordinário, o sobrenatural de Deus. E talvez a minha pergunta a você esta noite é: você está preparado para viver os sonhos de Deus com a liberação do perdão? Deixa eu te dizer uma coisa: para aprender a perdoar é preciso algo muito forte, que eu quero dizer para você aqui agora. Preste atenção nisso, para você captar essa mensagem, gravar essa mensagem. Para aprender a perdoar, você precisa, em primeiro lugar, ter intimidade real com Deus. Não é dizer que tem, é ter,
é diferente. É ter compromisso com Deus e com a palavra e com a verdade. Lealdade a Deus e com quem você atua e com quem tem sido as feridas. Comunhão e uma vida íntegra diante do Senhor. A Bíblia não relata José em momento algum em desespero. José não tem declaração de que ele reagiu, ele simplesmente aceitou. Não murmura, não lamenta, não espragueja. Penso que José já declarava como nosso irmão Paulo: eu sei em quem tenho crido. E é um hino que a gente canta: mas eu sei que tenho crido. E aí vai. Você tem que saber que você crê num Deus Todo-Poderoso. José sabe que crê num Deus que cuidou de Noé e sua família. José está declarando que apesar de todas as circunstâncias, ele está liberando perdão, porque nada vai abalar a sua fé. José sabia que Deus era com ele. José sabia que a missão seria cumprida, porque ele manteve o seu propósito. Nada mudaria o propósito de Deus na vida de José, por isso ele estava disposto a caminhar, a seguir os propósitos do Senhor. Sabe, nós precisamos aprender a perdoar a tudo que nos acontece. Talvez o mundo fosse diferente, a igreja seria diferente, se nós aprendêssemos com o próprio Senhor Jesus Cristo e com as nossas lições, como deste homem José, aprendêssemos a perdoar, a viver esta prática do perdão entre nós. No poço, eu não tenho dúvidas de que o lugar não era bom, mas José passou por lá. E ali José me ensina uma outra coisa sobre o perdão. José não tem o sentimento do orgulho, e o orgulho impede o perdão. O orgulho impede o perdão. José me ensina muito acerca do perdão. E eu quero caminhar para fechar com você. José não se considerou o suficiente, mas José caminha com lealdade ao Senhor, e chega lá no capítulo 45, que você pode ler depois com calma. José se encontra com os irmãos, e aqui é que está como José me ensina a perdoar. Irmãos, eu não posso declarar para vocês que eu faria como José, mas o que a Bíblia ensina que eu devo fazer como José, que você deve fazer como José, liberar perdão. E foi esta a declaração de José quando encontrou os seus irmãos. Ele quebrou o orgulho, ele quebrou todo o seu passado, e ali ele se lança com os irmãos, e abraça, e chora, e diz o texto da palavra do Senhor, que todo o Egito ouviu um choro de José, um choro de liberar perdão. José não maltratou, meus irmãos. Agora imagine, aquele menino de 16 para 17 anos que sonha que os seus irmãos iriam se curvar, seu pai iria se curvar, agora é governador do Egito, e os seus irmãos têm que cumprir o sonho. Sabe o que eu entendo com isto, meu irmão? Que os sonhos de Deus não podem ser frustrados. O que nós precisamos fazer é aprender a perdoar. Quando não temos uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, não conseguimos perdoar. Perdoar é algo que precisa ser movido por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. José tinha convicção em toda a sua caminhada que Deus era com ele, que Deus não o abandonaria,
Meu irmão, Deus não vai te abandonar, mas precisamos, eu e você, aprender a perdoar. Não é fácil. Precisamos entender os planos de Deus, os projetos de Deus. Quanto mais perto de Deus nesta intimidade, mais seguros nos sentimos, mais fortes nos sentimos, mais capazes de amar e de perdoar ao nosso próximo. É preciso viver o perdão que o Senhor nos ensina. Precisamos ter a experiência de liberar o perdão. Deixa eu te dizer uma coisa. A falta de perdão que nós enfrentamos é como uma pedra no sapato. Ela pode não machucar agora, mas com o tempo ela vai machucando. Você precisa aproveitar as chances de acerto de vida para este aprendizado do perdão. O general inglês James Oglethorpe, do século 17, costumava dizer o seguinte: nunca perdoo. John Wesley, pai da igreja metodista, uma vez o respondeu dizendo o seguinte: espero que você nunca peque. Isso é muito profundo. A gente às vezes não quer liberar o perdão para o outro, não aprendemos a isso. Você é justo? Você é perfeito? Não, nenhum de nós. Eu como pastor não sou. O problema nosso é que a gente às vezes tem a dificuldade de liberar o perdão. Mas é isso que nós precisamos fazer. Wesley sabia que aquele que muito perdoa, muito é perdoado. Há tempo para a cura e tempo de perdão. E eu quero afirmar, eu quero ler lá em Gênesis 45:15, mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Quando nós não perdoamos, e existem pessoas que estão presas ao passado porque não liberaram perdão. Tem gente sofrendo tremendamente. Eu conheço pessoas, converso com pessoas que dizem: olha, meu passado é muito difícil. É difícil. Mas olha o texto que eu falei de Gênesis 45, eu quero falar com você do verso 15. E beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Irmãos, quando a gente vê esse texto da palavra do Senhor, nós temos a convicção de que José verdadeiramente perdoou seus irmãos. Mas olha que coisa espetacular. Porque José, em toda a sua caminhada, e o verso 16, eu não sei se você pode manter para mim o capítulo 45, filho. Silvana, obrigado aí pelo computador. Mas o texto que eu disse aos irmãos, em de que ele chorou, o verso 16, e essa notícia ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. Pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos, porque possivelmente José tinha contado que tinha família, que tinha tudo aquilo. Disse Faraó a José: diz a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Irmãos, quando a gente tem a convicção de que o Senhor está no controle de tudo, nós não temos o que temer. A grande ferida exige tempo para curar e cicatrizar, e foi isso que aconteceu. Deus deu tempo a José de ser cuidado. E nós precisamos justamente disso, de saber que os propósitos de Deus são grandes na nossa vida, mas temos que aprender a perdoar. A história de José nos ensina que o processo de acerto não é apenas entre duas pessoas, mas pode ser o começo de muitas histórias que cumprirão os propósitos eternos de Deus.
Precisamos ter a postura do perdoar. Quero concluir citando, além de José, que tem o espírito de perdoar e aprendeu a perdoar, que tal você pensar em Estevão, lá em Atos, capítulo 7. Estevão também perdoa. Estevão, no verso 60, mostra que perdoou todos aqueles que estavam agredindo-lhe. E diz o texto, e pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu. José, Estevão e Jesus nos ensinam a perdoar. Meu irmão, que você possa aprender com José, que você possa aprender com Estevão, que você possa aprender com Jesus. Nós possamos aprender, eu também preciso aprender. Você tem perdoado? Talvez você me diga: pastor, não é fácil. Eu digo que é verdade, não é fácil, mas é necessário, é obrigatório. Uma vida cristã de sucesso é uma vida de perdão. A minha oração, meu desejo é que você aprenda com José, com a Bíblia, o exercício do perdão. Não guarde no seu coração. Não permita que o seu coração fique contaminado. Eu sei que é difícil, porque às vezes machucam a gente. E às vezes nós machucamos os outros também. Mas o Senhor não leva todos os nossos pecados para o coração e diga: eu não vou liberar perdão. Ele nos ensinou que é preciso perdoar. Que Deus nos abençoe e que sejamos aprendizes constantes do perdão e possamos viver o perdão. Que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir mais um louvor e estaremos assim com o nosso culto encerrado. Lembrando a você que quarta-feira estaremos aqui cultuando ao nosso Deus. Libere perdão, aprenda a perdoar e viva para a glória de Deus. Vamos ouvir a nossa equipe adorando ao Senhor. Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo tenho de ser transformado.